Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 22 de maio, está começando. E no programa de hoje você vai ver. Vereadores da capital discutem proposta de incentivo à liberdade econômica. Emprego, mais de 2.000 vagas de trabalho estão abertas em Porto Alegre e região metropolitana. Você ainda vai ficar sabendo todos os detalhes dos preparativos do Grêmio para o jogo de hoje à noite pela Copa do Brasil. Além das novidades do Inter para amanhã também no jogo pelo campeonato. E ainda os detalhes da previsão do tempo e as entrevistas aqui no nosso estúdio. Fique com a gente, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Olá, boa tarde. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre discute uma proposta que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. O projeto é um incentivo a novos negócios. De autoria dos vereadores Felipe Camozato, do Partido Novo, Mendes Ribeiro, do MDB e Ricardo Gomes, do PP, a proposta visa reduzir a burocracia para a abertura de novos negócios. O projeto foi protocolado no início de maio e agora segue os trâmites necessários para entrar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Porto Alegre. Nós estamos fazendo com que o município reconheça que essas pessoas que têm às vezes pequenos negócios, uma costureira, um engraxate, assim sucessivamente, que essas pessoas vão poder trabalhar sem esperar e sem enfrentar a burocracia que é obter um alvará no município de Porto Alegre. Além disso, o projeto faz outros movimentos de abertura, obrigando o município a reconhecer a liberdade econômica das pessoas. A proposta tem como base a medida provisória do governo federal, que deve agilizar os processos burocráticos e garantir a livre iniciativa de negócios no país. A economia, quem faz girar não é o poder público. Quem faz economia, quem faz girar a economia é a população. Então, a gente dando mais liberdade para que a população possa ter para empreender, gerar renda, gerar emprego, melhor economicamente fica a nossa cidade. Então, esse projeto é exatamente isso, fazer com que a medida provisória se adeque de uma melhor forma na cidade de Porto Alegre. Na prática, é que aquele cidadão que tem um empreendimento de baixo risco, primeiro, que seja muito clara qual é a atividade de baixo risco, para que ele possa identificar também ela, e uma vez que é de baixo risco, ele possa se enquadrar de maneira muito fácil naquela autodeclaração de que está aqui meu empreendimento, é isso que eu pretendo fazer, está aqui as regras que eu estou me adequando, e ele se autodeclara, portanto, aprovado para receber seu alvará. E prontamente ele recebe. E mais uma semana de pauta adiada. Deputados estaduais não votaram as matérias previstas nesta terça-feira por uma manobra da oposição. Entre as pautas estava o projeto que define o novo valor do piso regional. Pela terceira semana consecutiva, não houve votação em plenário na Assembleia. Na ordem do dia, o primeiro projeto em discussão foi sobre a nomeação de Cláudio Coutinho Mendes para o cargo de presidente do Banrisul. A proposta começou a ser apreciada no dia 7 de maio. O projeto também previa aumento no salário do presidente, que foi questionado pela oposição. 25 parlamentares registraram presença quando a deputada Juliana Brizola solicitou a verificação de quórum. A oposição não conseguiria ter tirado o quórum se não fosse a base aliada, eu acho que isso é muito importante que seja dito. Então, eu acho que além da oposição estar desconfortável com o salário, com a questão da privatização, também a própria base aliada, acredito que está, como foi dito ali na tribuna por vários deputados, inclusive do próprio partido do governador, o desconforto de estar votando uma indicação onde o diretor do Banrisul vai ganhar mais de R$100 mil por mês. Antes da verificação de quórum, o líder do governo, o deputado Frederico Antunes, subiu à tribuna e solicitou aos parlamentares a aprovação do projeto. E após o Conselho Deliberativo do Banco, venha a Comissão de Finanças para dar explicações sobre os valores. A nossa proposição foi muito clara na tribuna. O objeto da nossa votação hoje era indicações de nomes. Tão logo esses nomes tomam posse, eles certamente são chamados, parte deles, da diretoria, presidência, vice-presidência, para os conselhos fiscal e administrativo. O conselho administrativo é que tem a responsabilidade de formatar e de formular
questões complementares, como, por exemplo, a remuneratória. Então, isso não cabe ao parlamentar. Nós ouvimos na tribuna parlamentares falarem em vários números diferentes. E não é o propósito da votação. O propósito da votação é a indicação de nomes. Pois é. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro recuou e hoje divulgou um novo decreto, nesta quarta-feira, referente ao porte de armas. Basicamente, as alterações anunciadas estão em relação ao veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns, além de mudanças também na prática do tiro por menores de idade e também no transporte da arma em voo. Claro que o decreto tem, enfim, várias outras alterações, outras mudanças, Esse assunto é um assunto muito complexo e para falarmos sobre este tema, nós recebemos aqui no Rio Grande em Movimento desta quarta-feira Dempsey Malgaldi, que é consultor em segurança e também proprietário do Clube de Tiro Malgaldi. Então, Dempsey, queria que o senhor falasse para a gente, referente a essas mudanças, o que o cidadão comum já pode perceber de acordo com esse novo decreto do presidente? Boa tarde. Boa tarde, Malu. Uma satisfação estar aqui conversando contigo e com os nossos telespectadores. Muito obrigada. Na verdade, o decreto ele estabelece agora uma série de regras bem mais claras e modifica algumas coisas que, ao meu ver, são absolutamente importantes e necessárias fazer essas modificações para atender a demanda daquilo que a sociedade, a adequação do que a sociedade quer e a adequação das normas e das regras. Então, agora o decreto ele estabelece a questão do porte de arma, que é uma questão muito polêmica, a questão do calibre 5.56, que é o fuzil que tanto se fala sobre, se levantou sobre essa questão. Então, assim, as modificações que existem agora nesta área é que esse novo decreto, ele define o que são armas de porte, o que são armas portáteis, e o que são armas de uso restrito, que são aquelas que não são acessíveis às pessoas para compra no comércio. Então, a arma de porte, ela é aquela arma curta, que pode ser manuseada e pode ser disparada com o emprego de apenas uma das mãos da pessoa. Armas de defesa, popularmente, o revólver e a pistola. As armas portáteis são aquelas armas que podem ser manuseadas com as duas mãos, normalmente necessitam das duas mãos. São carabinas, são espingardas, é o caso do fuzil, e que tanto se falou sobre isso na mídia ultimamente. Então, o fuzil agora, ele está definido para aquisição no comércio apenas para aqueles moradores de áreas rural. Então, ele não está mais aberto a todos. E ele, como é considerado uma arma portátil e não de porte, não se estabelece mais o porte para esse tipo de arma, que é o que a população, as pessoas questionavam, que as pessoas poderiam estar com esse armamento mais pesado de forma ostensiva e portando, não ostensiva, porque ele tem que ser discreto, o porte é velado, a regra estabelece isso, mas essa arma poderia estar nas ruas. Então, agora, existe uma regulamentação muito clara em relação a isso, restringindo apenas para o uso e o emprego em áreas rurais, ele poderá ser adquirido no comércio e poderá ser adquirido também pelos atiradores, pelos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores. Então, e, na verdade, o decreto estabelece uma série de outras regras. Ele especifica na questão do porte de arma, em vez de ter aquele critério discricionário de que simplesmente a autoridade policial avaliava a periculosidade da atividade profissional já prevista para porte de arma como atividades de risco na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, agora o decreto define algumas funções, algumas atividades, enfim, atividades que são inerentes e consideradas como de risco.
Tá? Então, não se tem restrição, se tem uma segurança jurídica muito melhor fundamentada, porque a pessoa comprovando aquela condição, o exercício da advocacia, o trabalhar do transporte de veículos, como a questão dos caminhoneiros para proteger as suas cargas em suas viagens, a questão do rural, a questão do R2, a questão das atividades que estão lá previstas dos agentes de segurança, de oficiais de justiça, dessas pessoas, os guardas municipais e tal, essas pessoas que precisam e demandam na sua atividade a necessidade de proteger os atiradores, que são os CACs, né, que se deslocam aos clubes de tiros, continua tudo isso assegurado, previsto, tanto o porte de trânsito quanto o porte da Polícia Federal, que é mais abrangente. Perfeito. E Dempsey, referente à questão, enfim, da utilização do armamento, tu tens bagagem, experiência para falar isso para a gente. Qual é a tua avaliação, assim, a partir agora das novas decisões, das mudanças já colocadas pelo presidente em relação a porte, posse? As pessoas se sentem mais seguras ou há muito questionamento ainda em relação à utilização do armamento? Traz mais sensação de segurança para quem realmente quer usar ou não? É uma visão talvez um pouco, assim, vamos dizer, preliminar? Olha, eu acho que tu disseste muito bem, Malu, colocaste muito bem a questão da sensação de segurança. A arma, ela pode representar uma sensação de segurança para o seu usuário, desde que ele esteja devidamente treinado, habilitado e preparado para esse uso. E esse uso não se restringe tão somente às condições técnicas dessa pessoa. A pessoa pode ser um excelente atirador e pode fazer uma bobagem com a arma, por exemplo, usando numa situação imprópria, indevida, situação que não seria adequado para o emprego de arma, que pode proporcionar um risco para si e até para terceiros. Então, para que a pessoa tome uma decisão de tiro adequada, correta, né, ela precisa ter um curso de tiro, ela precisa ter uma instrução, uma orientação com relação aos procedimentos, aonde que essa arma deve estar, quando que ela pode ser usada no aspecto legal, jurídico e no aspecto comportamental. Ou seja, a gente diz sempre nos nossos cursos o seguinte: às vezes o menos pode ser mais. Sim. Então, se tu deixar de empregar a tua arma numa situação que não era evidentemente própria, este menos pode ser mais, porque ele pode preservar a tua vida. Então, a decisão do emprego da arma, ela tem que levar em consideração o cenário de risco. E esse cenário envolve, como envolve a área urbana, nós temos que ver se esse cenário é seguro para eu empregar a minha arma e se eu tenho como me proteger adequadamente numa área aberta. Então, por exemplo, numa área urbana, daqui a pouco eu vou procurar me aproximar de uma árvore, de um poste, Sim. de um automóvel, procurar um ponto de proteção e não simplesmente frente a frente, cara a cara, puxar uma arma e enfrentar 2, 3 bandidos, às vezes armados e às vezes com um moita, que é aquele que está oculto na situação e que pode nos ferir. Então, quando o cidadão souber ter essa percepção e essa avaliação, ele vai usar essa arma corretamente, essa arma vai proteger e vai defender a vida dele e de terceiros também, né? Mas ele tem que conseguir avaliar o cenário, é importante a avaliação desse cenário para ter um emprego adequado, correto, né? Nós não queremos de forma alguma que a nossa sociedade seja um bang-bang, nem que isso estabeleça, essa regra e esses decretos estabeleçam um confronto entre bandidos e mocinhos, né? Nós entendemos, inclusive, que a maioria das vezes em que o porte de arma, com o porte de arma, a arma é empregada, ela é empregada na maioria das vezes no sentido de conseguir conter, inibir e desestimular uma ação criminosa. No momento em que tu demonstra que tu está apto a te defender, que tu está atento e que tu é capaz de deter aquele suspeito, o crime, o assalto, o roubo, ele não se concretiza e acaba com isso não havendo confronto. Mas para isso ele tem que te perceber como uma pessoa não frágil e indefesa. Ele tem que te perceber como uma pessoa habilitada, capaz de se defender e com condições de se defender, com os recursos para se defender. Então ela não vai ser atacada. Na maioria das vezes em que o efeito porte de arma pode funcionar, não é nas situações de confronto. O confronto ele é uma exceção, Malu. Ele deve ser uma exceção à regra. A maioria das vezes nós conseguimos conter
um impulso de um suspeito de forma a demonstrar para ele que nós não somos frágeis e não estamos ali disponíveis, nós temos condições de nos defender. Isso vai fazer uma grande modificação. Não são os confrontos propriamente dito, mas esta questão, sempre que nós pudermos deixar isso evidente, nós criamos a vantagem. Porque qual é a vantagem do assaltante? É nos surpreender. Sim. Ele surpreende a vítima. Ele é de surpresa mesmo, Exato. né? Então, numa situação em que estamos vulneráveis, né? Exato. Se tu tiver armado, mas tu for surpreendido, né, e tu for dominado por essa situação, não se recomenda sacar uma arma, fazer o uso dessa arma, o emprego dessa arma para se ter um confronto. É uma situação de alto risco de desvantagem. Agora, no momento em que a arma, quem porta a arma, exige tanta atenção quanto a quem dirige um veículo, quanto a quem pilota uma aeronave. É uma atividade, é um momento em que exige daquele usuário um grau de atenção muito específico. Então, tu tens que perceber as situações de vulnerabilidade e conseguir tratar essas situações, demonstrando, se for o caso de haver uma suspeita, demonstrando sim que tu estás armado, que tu estás em condições de te defender, e com isso não haverá o confronto, não haverá o ataque, não haverá o crime. E esse é o propósito principal, o grande objetivo. Agora, se houver a necessidade, a pessoa tem que estar treinada, preparada. O curso de tiro ele é muito abrangente, ele qualifica a pessoa em relação à prevenção, a medidas de prevenção, comportamento para que as pessoas possam corrigir hábitos e condutas. Às vezes é a saidinha de banco, às vezes é uma entrada e uma saída de uma garagem, que as pessoas são surpreendidas. Se nós corrigirmos esses comportamentos, até o uso de um telefone celular numa via pública te torna vulnerável, porque a pessoa o assaltante ele se aproveita daquele momento da distração contigo ao celular e ele te aborda. Então, quando ele percebe a tua vulnerabilidade, ele pode te abordar e vai continuar te abordando. O que não pode é a pessoa andar armada e continuar sendo vulnerável, achando que está com tudo resolvido. Com certeza. Lembre-se, muito obrigada pelas informações, por ter trazido todos esses detalhes. Muito importante também ter levantado agora aqui nessa última reflexão da entrevista, né, de termos a questão das percepções. Não é só simplesmente ter ali, né, o porte de arma, enfim, mas tem toda uma percepção, afinal a segurança é em primeiro lugar sempre. Mais uma vez, muito obrigada pela entrevista aqui no Rio Grande Movimento. Agora nós vamos para um rápido intervalo e o Rio Grande volta já já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. É hora das verdades da bola, Ribeiro Neto. Seja muito bem-vindo ao Rio Grande Movimento. Estamos combinando hoje, né, Ribeiro Neto? É difícil me comparar a ti, mas mesmo assim eu me esforço. Tu tá vendo que os nossos telespectadores e seguidores estão notando que eu tô me esforçando, entendeu? Eu também, tô me esforçando muito, aí, então, emagrecendo. Assim, eu já emagreci, entendeu? Agora estou mantendo, né? Tô magro, forte, bonito, entendeu? Simpático, charmoso, um verdadeiro Sean Connery, né? Mas eu reconheço, olha aí. Olha só, gente. Cara, eu não quero me achar, entendeu? Eu juro pra vocês que eu não quero me achar. Mas é muita beleza. Olha aí, ó. Cara, o que eu vou fazer? Já te falei. Já te falei que fora do marketing pessoal, nada existe desse mundo. Exatamente, entendeu? Com certeza. Então, e a autoestima em primeiro lugar. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida. Tá nervosa hoje? Ai, hoje eu tô meio assim, né? Hoje o bicho vai pegar. Ai, gente, minha até de azul pra, né, ver se dá uma... Pois é, não. Hoje tem Grêmio e Juventude pela Copa do Brasil e o bicho vai pegar. Por quê? Por que vai pegar? Porque é óbvio que tem na lembrança de todos aquele jogo recente do Campeonato Gaúcho do 6-0. Mas é óbvio também que aquilo ali foi um jogo atípico, né? O Juventude teve um jogador expulso e isso mudou a cara da partida. O Grêmio até vive um mau momento hoje, técnico, tático e até eu diria um pouco emocional. Isso também muda a cara do jogo. E o próprio Juventude quer dar um resgate, segundo o seu próprio treinador, o Marquinhos Santos, um resgate de orgulho e tal.
Então, esses ingredientes, né? Na verdade, é uma volta ao gauchão um pouco também, né? É um pouco também. Então, mas vamos ver o que o Guilherme Paz diz a respeito da partida e de quem vai estar na equipe do Grêmio. Diz aí, Guilherme. Em busca do Hexa. É assim que começa a Copa do Brasil para o Grêmio. O time copeiro enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi às 9h30 da noite. No retrospecto da competição, chega de uma conquista recente. Foi em 2016, dando ao fim do jejum de 15 anos sem título. Em 2017, caiu na semifinal para o Cruzeiro. Em 2018, nas quartas para o Flamengo. E o nosso próximo foco agora é a Copa do Brasil, e já no final de semana já tem um brasileiro. Então, até a parada da Copa América, a gente vai ter que somar o máximo de pontos para ir para a parada, classificar na Libertadores, na Copa do Brasil, numa posição boa no brasileiro. O momento é conturbado. O tricolor chega de resultados negativos pelo Campeonato Brasileiro. E em algumas partidas, foi até um pouco de excesso de confiança. Por muitas vezes você acaba também entrando com excesso de confiança, né? De achar que qualquer momento você vai ganhar o jogo, qualquer momento você vai virar uma partida, vai empatar, vai fazer um gol. Como eu falei anteriormente, a gente não pode pensar assim, né? Achar que a qualquer momento a gente vai resolver a partida. As equipes também têm nos estudado bastante, têm criado dificuldades para a gente. Acho que a gente tem que encontrar algumas soluções para quando tiver esses problemas nos jogos, a gente tá bem preparado e resolver. Mas diante o Juventude, um histórico positivo para ir em busca das quartas de final. Nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias e 1 empate. Sendo que nas quartas do Gauchão, uma vitória maiúscula por 6-0. Só que agora, o momento é bem diferente. Eu espero que a gente possa ter essa mesma concentração, esse mesmo foco em saber que é mais um jogo difícil. A equipe deles vem bem diferente do que foi aquele jogo, né? Vem de resultados aí bons na Série C, vem dessa classificação, algo que a gente sabe que dá confiança, e a gente tem que reconhecer que vai ser um jogo muito difícil também. Pois é, Everton, resultados bons. Nos últimos 9 jogos, o time não conheceu a derrota e sofreu apenas 3 gols. Adversidades de um time consolidado, que quer complicar o recomeço do Grêmio, que chega com desfalques, 7 no total. Léo Gomes, Paulo Miranda, Kahneman, Bruno Cortez, Marinho, Luan e Diego Tardelli estão fora. Uma superação a mais para a equipe de Renato voltar a mostrar o futebol efetivo com o resultado. Tu sabe que eu tenho algumas dúvidas, né? A primeira é... será que o Renato vai de novo improvisar o Michel na zaga? Porque é bem do Renato. Gente. Mas não, moça, quem conhece o Renato, será uma surpresa se ele não fizer isso. Porque o sujeito teimoso. Ele tem esse... Teimoso. Ele é só para dizer, não, quem manda aqui sou eu e eu faço o que eu quero. Então... Quem conhece sabe, né? Eu conheço bem. Então, o que eu acho é que ele vai manter o Michel na zaga, entendeu? Até porque não tem outro zagueiro, né? O Rodrigues, que seria o garoto, né? Que poderia ser uma novidade. Eu digo deve, porque vai lá que o Renato acordou, né? De outro jeito e tal, e daqui a pouco resolve mudar tudo. Muda tudo, né? Mas deve ser o Michel, o meio-campo deve ter o Michael, que retorna com o Matheus Henrique, o Jean-Pierre retorna no meio-campo, né? E assim o Grêmio vai com o mesmo esquema de jogo, a mesma forma de jogar, e vamos ver o que vai acontecer, né? É óbvio que a Copa do Brasil não tem saldo qualificado, então o Grêmio não precisa ter aquele estresse de fazer gol fora de casa. E eu tô achando assim que pelo andar da carruagem, um empatezinho pro Grêmio já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho, porque como vem se desempenhando, né, Ribeiro? Isso, diante das circunstâncias. Eu posso falar, né? porque sou gremista, mas antes de tudo sou uma jornalista imparcial. Não há dúvida. E a gente faz a análise sempre, claro, Ribeiro Neto sempre de uma forma mais ampla e específica, que é setor de esportes, mas a gente reconhece que sim, o Grêmio precisa se mexer. É verdade. Senão, a gente não vai mais a azul aqui no estúdio, né? Senão fica complicado. Eu já tive que falar a respeito do que eu acho do Grêmio, todos sabem aí, né? Para mim o Grêmio tinha que jogar com 3 volantes, fechar a casinha, mas o Renato não vai fazer isso, né? Se me surpreenderia se ele fizesse isso. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Mas o jogo começa às 9h30 da noite, né? Grêmio e Juventude, vai ser uma peleia das boas, né? Uma grande atração
para essa noite aqui. E amanhã, aqui na RDC, você acompanha todos os lances, detalhes, polêmicas, essas coisas legais, assim, né? Tem VAR, né? Então isso é legal e tal, né? Tá me admirando aqui, cara, é impressionante, cara. Sabe, é uma honra para ti ter tanta beleza do teu lado, né? Pois é, né, Meu Ribeiro Neto? Deus Ribeiro do Neto céu. aqui que é a estrela aqui deste momento do esporte. Espalha que me serve. Olha, vamos falar do Internacional que joga contra o Paysandu. Amanhã, Pedrinho Oliveira traz as informações. Vamos ver. A atividade desta terça-feira trouxe boas notícias para o torcedor colorado. Isso aconteceu porque Nico Lopes, atacante que sofreu uma pancada no pé no último domingo contra o CSA, treinou normalmente. Ele passou por alguns exames ontem que não comprovaram nenhuma lesão. Pelo lado ruim, o Colorado ainda tem alguns desfalques. Eles são Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado e Patrick. Os três estão de fora da estreia do Inter na Copa do Brasil contra o Paysandu quinta-feira. O Colorado treinou hoje aqui no estádio Beira-Rio porque o centro de treinamento, o CT Parque Gigante, está sendo usado justamente pelo Paysandu. Os titulares fizeram hoje apenas um trabalho regenerativo. Foram os reservas quem trabalharam com bola sob a supervisão de Odair Helman. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Nico Lopes, que comentou sobre a sua pré-convocação para a Copa América pela seleção uruguaia e também o confronto contra o Paysandu. Sí, obvio, é o sonho de todo jogador, né? Ser convocado, que te olhem de la Nacional, né? Estou muito feliz, vou continuar trabalhando como vengo trabalhando e conseguir resultado aqui com o Inter, né? Todo mata-mata é difícil, né? A gente tem que jogar o primeiro jogo aqui em casa, temos que tratar de fazer a diferença aqui em casa para depois ir a buscar um resultado lá. Vai ser um partido lindo com nossa torcida. Mandamos um recado para a torcida que nos acompanhe para tentar conseguir um resultado positivo quinta-feira. Pois é, vamos ver se vai ter esse resultado positivo, como ele disse. E olha só, Ribeiro, mandar um alô aqui para quem, né, tá nos acompanhando na live. O Miro Veiga, a Cíntia Jardim tá aqui na live também. Olha, a Cíntia também tá aí. A Cíntia tá sempre aqui na live. O Bruno Peixoto Dias, a Solange, o Walter Araújo e a Jamile Munhoz Brahim, que disse Inter. Opa! Ai, vamos ver. O Nico Lopes, inclusive, hoje surgiu a informação, lá no centro do país, inclusive, que a CBF já teria recebido uma consulta da Federação Uruguaia, dizendo que a seleção iria convocar 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro, né? Então, aí, além do Arrascaeta, o outro eu não me lembro qual é agora, escapou, e o Nico Lopes do Inter. Então, né? E se o Nico Lopes for convocado, ele ficaria apenas 2 jogos de fora do Campeonato Brasileiro. Mas, né, acho até que o Nico Lopes merece essa convocação, né, pelo que especialmente fez no início da temporada. Até esses últimos 2 jogos ele caiu um pouquinho de rendimento, mas é um jogador que hoje é protagonista do time do Internacional. Que eu espero que amanhã não tenha grandes sobressaltos, né, com todo respeito ao Papão da Curiçu, mas eu acho que não vamos ter grande dificuldade com o Internacional. Fala. Olha só, o Paulo Cavagni disse dali Inter e o Paulo Soares colocou bem assim, Ribeiro, coloquem na cabeça dos colorados que não vamos chegar a lugar nenhum com esse técnico, só boas campanhas. Ele não tem ambição. E o Paulo Cavagni disse pena que o Ribeiro é tricolor. Bom, eu sempre digo nas minhas lives do Ribeiro Neto, As Verdades da Bola, no Facebook, aqui na RDC, que eu sou o que você quer que eu seja. Né? Exatamente, eu não vou é a melhor análise, eu não Ribeiro? vou brigar com você pelo que você acha que eu sou, pelo que você quer que eu seja. Tá tudo bem, se você quer que seja gremista, sou gremista, colorado, sou colorado. Não vamos brigar por isso, tá bem? O Odair Helman, tá? Já vou terminar. Ele vai ficar com essa cruz aí até ganhar alguma coisa. Enquanto ele não ganhar nada, ele vai ser sempre um ponto de interrogação. Então tá bem. Tá? Pois é, vamos ver. À 1 da tarde, mais conteúdo no Virando o Jogo com o Rogério. Com certeza. Tá? Então, a partir da 1 da tarde, mais detalhes do esporte aqui com toda a nossa equipe. E terminamos este bloco aqui, encerramos Ribeiro Neto e As Verdades da Bola nesse estilo de espírito tricolor, para ver se o Grêmio dá uma agitada. Ribeiro Neto, vamos para um rápido intervalo? Vamos sim. Então vamos lá, porque a gente volta já? Já. Ribeiro Neto e As Verdades da Bola.
Estamos de volta aqui com o Rio Grande em Movimento e olha só, a Receita Federal apreendeu 600 caixas de bebidas estrangeiras em uma operação na cidade de Santo Antônio da Patrulha. Saiba mais detalhes sobre esta e outras informações no nosso Giro de Notícias Policial. Ao todo, foram 7.200 garrafas de bebidas, entre elas vodka e uísque. Todo o material estava sem regularização. A carga apreendida estava em um caminhão com placas de Laguna, Santa Catarina. O condutor, de 44 anos, foi preso. As bebidas foram compradas em free shops na fronteira com o Uruguai. Um casal foi morto a tiros enquanto caminhava pelas margens da BR-386 em Frederico Westphalen. O caso aconteceu nesta noite de terça-feira. Segundo testemunhas, 2 pessoas teriam saído do matagal próximo à rodovia e efetuado os disparos contra o casal. As vítimas ainda não foram identificadas e nenhum suspeito foi preso até agora pela polícia. Em seguida, um acidente de trânsito foi registrado no mesmo local. Uma caminhonete S10 colidiu com um Corsa. Uma pessoa ficou ferida. Bom, agora a gente muda de assunto. Vamos à previsão do tempo? A chuva deu uma trégua aqui na capital, apareceu de novo, mas ainda há possibilidades de temporais em várias regiões aqui do estado. Vamos ver como é que ficam as temperaturas em algumas cidades por aqui? Em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, chuva durante o dia e a noite. Mínima de 18 e máxima de 21 graus. Em Sapiranga, no Vale dos Sinos, o dia também é de chuva. Mínima de 17 e máxima de 21 graus. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, sol e nuvens. Os termômetros variam entre 14 e 18 graus. Já em Cruz Alta, no noroeste do estado, chuva fraca. A mínima é de 14 e máxima de 15 graus. A chuva também aparece em Lajeado, no Vale do Taquari, que tem mínima de 19 e máxima de 22 graus. Pois é, eu estava aqui com as entrevistadas olhando a previsão do tempo, os detalhes, e vamos ver, né, gente? Porque o frio às vezes aparece, né, meninas? Às vezes ele some, enfim, a gente fica nessa instabilidade, mas não se esqueça que sempre os detalhes da previsão do tempo você confere aqui no Rio Grande Movimento e também no Jornal da RDC a partir das 10 da noite. Bom, agora vamos mudar de assunto. Nós sabemos que, principalmente no mercado de trabalho, os treinamentos, workshops, o aperfeiçoamento profissional é muito importante para que a gente possa crescer na nossa área. Mas será que realmente essas estratégias trazem resultados de uma forma efetiva mesmo? É o que nós vamos conversar aqui com a Silvana Bastian, que é sócia-diretora da Mais Criativa, e com a Letícia Pires, também, que é sócia-diretora da Mais Criativa. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Rio Grande Movimento. Obrigada. Coisa boa, estamos aqui entre mulheres, né, para falarmos sobre gestão de negócios, sobre aperfeiçoamento. E aí, o que a gente pode falar dentro das novidades, né, que tange esse assunto de aperfeiçoamento profissional, treinamento, seja pelo workshop, palestras, enfim, cursos em geral, mas de que forma eles realmente estão trazendo os resultados na parte prática, não só para as empresas, mas também como crescimento pessoal da profissão. Pode começar. Então, novidades, né? Eu acredito que pela nossa experiência, o treinamento, ele é fundamental, mas não é só treinamento. Acho que a principal questão hoje que tem que se pensar, não como uma novidade, mas como uma necessidade para a evolução, é o processo de desenvolvimento com gestão de resultados. Não adianta só treinar, a gente tem que pensar se esse treinamento realmente é a solução necessária para aquela demanda e também se esse treinamento, essa ação de desenvolvimento, ela está trazendo resultado real. Porque a gente já teve várias experiências, né, eu e a Letícia, nesses anos de trabalho, em que a gente começa um processo de treinamento com alguma empresa, e a gente faz, às vezes, períodos longos, né, Letícia? Sim. Dentro de uma empresa, e a gente treina um ano para comunicação, no outro ano a gente treina para comunicação de novo, e para comunicação de novo, no terceiro ano, e quando a gente vê, se repete, porque não houve gestão disso tudo, né, Letícia? É uma coisa forte no nosso dia a dia. Com certeza. Geralmente o que acontece? Tu percebes que tem uma demanda, por exemplo, como ela deu o exemplo, comunicação. Então eu fico basicamente em cima do tema.
né, do que é a comunicação. Ah, não, então é comunicação, só que tem muitos outros fatores que estão envolvidos nisso. Até mesmo a forma de transmissão desse conhecimento vai pesar. Né? Como é que essa turma, ela é essa equipe, não importa se é uma equipe de gestores, né? O perfil, se é uma equipe de gestores, é uma equipe de colaboradores, qual cargo, qual contato com as pessoas que eles têm, qual forma melhor para eles absorverem. A gente não pode negar essa evolução tecnológica que a gente tem. Com certeza. Né? Então, muitas vezes as pessoas acreditam que só a questão tecnológica seja o mais fácil. Ah, eu vou fazer só EADs. Não, é isso, né, que eu tenho, então eu vou ter mini TEDs, né, como a gente tem hoje, só que não necessariamente isso vai ser o resultado efetivo. Eu não vou conseguir alcançar esse resultado efetivo dessa forma. Eu vou ter que investigar como essa equipe funciona, porque também a troca de conhecimento influencia muito. Então, existem treinamentos específicos para cada área, né? Varia bastante e dentro da complexidade, né, Gurias? E não necessariamente treinamento. Às vezes tu vai aplicar, vai fazer um processo de desenvolvimento, onde treinamento é somente uma das ferramentas. É um plus. Ele é uma parte. Vamos dizer que tu treine, mas se tu não tiveres uma manutenção adequada desse conhecimento, tu não gera resultado, nem aplicação. Então, muitas vezes a gente vai implantar metodologias que vai se usar várias ferramentas. O treinamento, a mentoria, o coaching e assim uma série de outros inputs para que a gente possa atingir o resultado principal, o objetivo geral, que às vezes falta atenção ao objetivo geral de um processo de desenvolvimento. O que tu está buscando desta equipe efetivamente? E eu que estou passando por esse processo, o que eu estou me predispondo a entregar também? Porque sempre tem um outro lado. Com certeza. É uma via de duas mãos. Então, o que eu estou me predispondo a entregar? Que forma eu vou entregar? O quanto eu estou comprometida com essa empresa e ela está se comprometendo comigo também. Né? Porque o treinamento, na verdade, às vezes não é dada a devida importância. Treinamento e desenvolvimento de pessoas é uma área estratégica da empresa. E ela tem obrigatoriamente que gerar resultados. No momento que não se faz uma mensuração do conhecimento, do que foi aprendido, de como ele foi aplicado e que isso gerou resultado, não tem a seriedade do processo. Por isso que muitas vezes a gente vê alguns processos de RH e desenvolvimento que eles não crescem, eles não continuam a empresa, porque não tem base, não tem como o RH dar um suporte de informação para o diretor. Tem que ter resultado. Se não tiver resultado, é perda de dinheiro. Isso faz toda a diferença no desempenho geral da empresa, de resultados. Como é que fica a visão se nós tivermos este olhar por quem está vendo pelo lado de fora, né, a partir de um treinamento específico, correto e baseado mesmo, né, com dados, informações e estratégias assim que realmente fazem a diferença no dia a dia. Se ele tiver um objetivo central bem estabelecido, um processo realizado, tiver o controle dos resultados, com certeza ele tem resultado e ele é demonstrado na empresa. Se não houver isso, não tem como ter um discurso de desenvolvimento. A gente já teve uma série de experiências, né, Letícia, que a gente trabalhou um tempo em processos, só que eles não tinham a manutenção nem a avaliação do resultado adequada, o processo morre. Ah, mas não teve resultado. Sim, ele não teve resultado porque ele não teve a devida atenção estratégica ao processo de desenvolvimento. Os gestores na empresa, eles vão ter olhares diferentes porque vão ser de várias áreas. Claro. Então, quando fizer uma reunião com a gestão, tu vai ter o diretor financeiro, o diretor administrativo, o diretor de operações, enfim, seja qual for. E todos eles vão querer um resultado total daquela empresa, seja do setor de vendas, seja do setor de atendimento, qual for. Se eu não conseguir demonstrar para todos eles, olha, essa equipe estava em ponto A e foi para o ponto B, né? Como? Eu vou fazer um treinamento de atendimento, de comunicação, de liderança para tal pessoa. Por quê? Porque eu preciso que eles desenvolvam isso, isso, isso. Como é que tu soube? Bom, fazendo todo o plano de desenvolvimento da empresa durante esses tempos, eu vi que tem dificuldades e tu foi buscar todos esses detalhamentos, tu fizeste com os objetivos X, Y, Z e lá. Então, depois desse treinamento, o que teve? Como é que a gente olhou
para esse processo que foi dado, né? Como é que eu monitorei esses colaboradores que fizeram esse treinamento? Então, isso dá um desenvolvimento. Com certeza, né? A partir de todo o trabalho, das estratégias. Afinal, isso é muito importante para o profissional e até mesmo para o nosso pessoal, seja para o empregado e também para o empregador, né, meninas? Com certeza. Quero agradecer muito a presença de vocês, né? Por ter tirado algumas dúvidas aqui pra gente, pela abordagem desse tema, que é muito importante e muito válido para todos nós, né, profissionais. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo. O Rio Grande Movimento volta já já. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e olha só, a região metropolitana de Porto Alegre oferece mais de 2.000 oportunidades para quem está à procura de um novo emprego. São 875 vagas de emprego, 1.020 de estágio e 114 de aprendizagem. As oportunidades estão nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Viamão. A maior remuneração divulgada é de R$ 5.000. Pois é, e olha só, lembrando, gente, que além de acompanhar aqui o nosso conteúdo pelos canais 24 e 524 da NET, você também vê o Rio Grande Movimento pela tela do seu celular lá na nossa live do Facebook, os bastidores no nosso Instagram, informações no Twitter e também todos os detalhes da programação lá no rdctv.com.br. Eu, inclusive, já vou começar a ler uns comentários que tem a ver aqui com a nossa próxima entrevista do Rio Grande. Olha só, o Luciano Medina Martins disse é hoje o KWC Karaokê Road Champions. Olha só, a Jamile disse estamos todos esperando pelo nosso Babilônia. Que legal! A Babilônia, melhor lugar de diversão de Porto Alegre. A Carla Bisol está aqui com a gente, apresentadora da casa na live também. A minha mãe, olha só, Solange Fernandes. Mãe, um grande beijo, está aqui na live. O Marcelo Tovo também, que nós já recebemos aqui no Rio Grande Movimento, está participando com a gente. E agora nós vamos falar aqui com os meninos, nós vamos falar com o Paulo Ricardo da Silva, que é proprietário do Babilônia Karaokê, e o Leonardo Medeiros, que é cantor, para nós falarmos da seletiva de karaokê para o Campeonato Mundial, que acontece hoje aqui em Porto Alegre, meninos. Hoje... Eu quero saber dessa novidade aí. Hoje é a segunda seletiva, que são 3 seletivas aqui no Rio Grande do Sul, mais a final no dia 10 de julho depois. Olha só. E daí é o 4º ano que o Babilônia está representando o Rio Grande do Sul, fazendo as seletivas do karaokê, onde a gente leva os cantores de Porto Alegre para São Paulo para disputar a grande final Brasil. E quem sabe ganhando lá em São Paulo vai para o Japão disputar a grande final mundial com mais de 33 países. Olha que bacana. E os candidatos já estão selecionados? Como é que Não, só teve a primeira seletiva. Tá. Saíram 4 homens e 3 mulheres que vão disputar a final do dia 10. Bacana. Hoje sai mais 3 mulheres e 3 homens. Dia 26 de junho sai mais 3 mulheres e 3 homens. Mais uma etapa no dia 26. Mais etapa, que vão tudo para a grande final. Vai ser na média de 20, 21 pessoas. Que vão disputar lá 2 vagas masculinas, 2 femininas. Que vão para São Paulo. Sendo os primeiros lugares, vão por conta do Babilônia, que vai pagar a passagem e a hospedagem. Olha só que bacana. Deles em São Paulo, para disputar lá e quem sabe um gaúcho vai para o Japão. Com certeza. E o Leonardo, que é cantor, pode falar um pouquinho pra gente, né, Leonardo? Esse espaço que se abre aqui para oportunidades de cultura, de diversão, né? A gente, querendo ou não, aí nós temos mais um espaço de agenda para o Porto Alegrense, né? Muito bacana esse espaço. Falar um pouquinho pra gente da tua experiência também. O KWC e o Babilônia proporcionam uma experiência incrível, né? A gente sempre levou a música na brincadeira. O karaokê, ele é considerado um hobby, uma brincadeira, né? Então a gente passa a tentar profissionalizar isso, a gente estuda, passa a fazer aula de canto, então é uma coisa mais, a gente passa a dar mais seriedade ao karaokê, né? Revela muita gente importante, exatamente, exatamente. Né? E é uma experiência, e é uma oportunidade para quem tem a voz, quer cantar, quer se soltar, quer ir lá mostrar um pouco do que sabe, né? Então é uma oportunidade, é o que a gente brinca, né? É um show de talentos amador. Amador, né? A gente não vive da música, né? Sim. Uma das regras do campeonato é que tu não pode ser um cantor profissional, tu tem que ser um cantor amador, né? Então tu chegar lá sendo um cantor amador e poder mostrar e de repente ir pro mundo, né? Ir pro Japão
cantar no Japão, imagina, é um sonho, né? Que então, bacana. eu acho que é uma oportunidade única, é uma experiência única. Com certeza. Ó, aqui o Rai Oliveira, bom dia, estou vendo em Iguatu, Ceará. Olha que bacana, gente. O pessoal do Brasil inteiro acompanhando o Rio Grande Movimento. Rodrigo Helfensteller, meu cunhado também está aqui na live. Família. Pois é, e agora até aproveitar aqui, né? Eu adoro karaokê, né? Eu poderia participar porque eu sou jornalista, mas, né, não profissionalmente eu não trabalho diretamente com a área do canto, então... Tu não vivendo só da música, tu pode participar. Pode participar. Se tu já é cantor amador, que tu tem outro emprego e canta em bares, coisas, e quer ser um profissional, quer viver da música, é um grande trampolim. Se tu for para São Paulo e ganhar em São Paulo só, nem precisa ganhar no Japão, se tu ganhar em São Paulo, todos os que ganharam desde 2016, que tem em São Paulo, lá 2015, que começou no Brasil aqui, todos que ganharam lá hoje vivem da música. Olha que bacana. São músicos já, consagrados já, que vivem só da música por ter ganho lá em São Paulo na KWC. Então, uma oportunidade muito bacana aí para todo mundo hoje, dia 22, né? Teremos aí essa etapa. Quem não canta, como diz, né? Quem canta seus males espanta, mas quem não canta pode ir lá acompanhar, se divertir também. Essa opção para esta noite hoje aí de quarta-feira aqui em Porto Alegre. É só ir no Babilônia Karaokê, na Avenida Pernambuco, 2384, aqui no 4º Distrito, pertinho aqui da TV. Pertinho daqui. E soltar a voz lá. Com certeza. Meninos, muito obrigada pela participação aqui de vocês no Rio Grande Movimento desta quarta-feira. E fica aí a mensagem, quem canta seus males espantas e com boas energias é que a gente encerra o programa desta quarta-feira. Amanhã a gente tem esse encontro marcado, eu e você, a partir do meio-dia. Beijão, tchau, tchau. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.